O início de semana gozado. É. Um rapaz aqui que pediu para do cinema, não sei se é esse sujeito, do Ceará, hein? Fortaleza. Área de cinema. Tentar aqui se é ele mesmo, hein? Falar logo de uma vez, porque se for, né? Esperar que se manifeste. Então a luta da gente é essa, depois que passa pro lado da moralidade, né? Ou seja, sei lá. Então nós estávamos dizendo aqui assim, a dificuldade da gente com o tal do paciente, quando a gente também vira paciente, né? É encontrar algum outro sentido para a vida, porque a vida prática que a gente leva, professor, médico, motorista de caminhão, dono de loja de automóveis, um engenheiro, etc, etc, dona de casa, esse já sabe o que fazer da vida, né? Boa noite, Ricardo. O advogado, ele não vem perguntar ao analista assim, como é que eu faço para escrever um processo de defesa do meu cliente, se for um advogado, né? Como é que eu faço para construir o prédio lá, porque está dando problema? Boa noite. Essas perguntas práticas ninguém vai fazer o analista. O analista vai fazer o seguinte, rapaz, eu estou completamente desorientado na vida, né? Então, o sentido da vida escapou. Então, é fácil você fazer libido de objeto, né? O difícil é fazer libido do eu, assim. Como é que eu redireciono a minha existência? Porque libido de objeto é você ir trabalhar e ganhar dinheiro, né? Cuidar de família, etc. Então, quando surge a questão existencial, você vai ao analista. O analista, estava aqui no início conversando com o Eduardo antes de começar, assim, o analista, ele não vai explicar ao paciente nada, né? E o sentido da vida que a pessoa for dar é o sentido da vida dela. Se ela quiser um cúmplice para separar do marido, ou da esposa, ou largar o emprego, se o analista entrar nessa, ele entra numa roubada, porque depois o paciente volta atrás. Eu larguei um ótimo casamento, eu larguei um ótimo emprego, eu falei com você isso aqui, você achou que era bom, eu perdi dinheiro nisso, aí, rapaz, ó, aí, cara, aí tem que abandonar a profissão, não era eu, tá, tchau, vou ser piloto de avião, tem que deixar de ser analista. E você foi a pessoa responsável pela desgraça do outro, né? A pior coisa do mundo é você responsável pela desgraça do outro, tá? E recebendo dinheiro para isso ainda, né? Então, ele quer uma solução para a vida dele, está pagando por isso e você não vai dar, né? A solução da vida dele é como é que eu encontro um sentido, né, na minha vida. Muita gente vai procurar psicanálise e se torna psicanalista, por isso mesmo. Tá? Porque a profissão dele passa a ser escutar o outro, ele nem sabe mais, ele começa a estudar psicanálise, fica agarrado àquilo, fica apaixonado pela psicanálise, como se ele tivesse achado o sentido da vida dele estudando a psicanálise. E torna-se consumidor daquilo que ele foi se tratar. Tá? Você vai se tornar, então, consumidor lá naquele lugar onde você foi se tratar, você se torna consumidor daquele produto, vive estudando Freud, participando de congresso, se acha realizado na vida, publicando aqui e ali. Boa noite, Cristóvão. Boa noite. Então, a pessoa, quando pensa que tornar-se analista é resolver o sentido da vida dela, ela está trocando, tá? Trocando 6 por meia dúzia, como disse. Começando aqui então hoje, né, a gente está no encontro número 32, já é muita coisa fizemos, né, para estudar um livro, vai ter um livro disponível online depois, né, com um audiobook, né, lendo as cartas de Freud. Trouxe essa capa aqui hoje porque tem muita relação entre o narcisismo e o ressentimento, né, o eu ressentido. O eu ressentido, ele está ferido, né, na imagem ferida, né, você não perdeu nada, mas você está com a imagem ferida, né. A carta 286, 30 de novembro de 1911. Vou retomar aqui um pouquinho antes, né? Caro amigo Jung, né? Freud escrevendo. 2 dias atrás, o Bloller notificou-me de sua renúncia e das reuniões que o levaram a isso. Sua carta termina da seguinte maneira:
Arrisco-me a esperar que, em vista do que aconteceu, o senhor considere essa renúncia como um gesto por si só, evidente e necessário, e, acima de tudo, que isso não afetará de modo algum as nossas relações pessoais, Freud com Bloiler. O Bloiler permaneceu amigo do Freud até a morte. Tá? Aqui o Bloiler, então, finalmente, Márcia, ele pulou fora do barco psicanalítico, renunciando e comunicando ao Freud, não ao Jung. A gente lembra aqui que, em contos anteriores, o Jung era presidente do Movimento Internacional Psicanalítico e o Bloiler tinha aceito o cargo de uma direção na Suíça. Uma regional suíça, né? Tem É o que americana, tem seria suíça, mais tem normal, australiana. né? Hein? A ligação dele maior, né, era com o Jung, né? Mas ele entendia que Freud que era, Porque era vizinho do Jung. Tá baixinho o microfone? tá? Entendeu? Fala aí de novo, vamos ver se melhora aqui. Aí eu falei que o que seria mais natural, né, que ele, nessa ruptura, ele avisasse ao Jung, né? Porque a ligação dele era maior com o Jung. Em relação ao trabalho, né? Bom, vamos em frente. Então, é isso aí, quer dizer, o Bloiler, então, era mais amigo do Jung do que do Freud, porque trabalhava junto no Burgose. Então, aqui, depois de muito tempo, o Bloiler finalmente abandonou, né? Aqui no final de 1911, então, né? Esta frase autorizava-me a escrever uma resposta crítica. Já ontem formulei a minha resposta e enviei hoje para o Bloiler, né? Qualquer influência da carta que o senhor me escreveu e que chegou hoje de manhã. Não sei se manipulei a questão da melhor forma possível, mas rompera-se o último botão das calças da minha paciência. Tá? O último botão das calças da paciência rompeu-se. É uma frase de algum escritor, né? Pode não ter sido apolítico, mas nem sempre se pode acolher o abuso. Principalmente o masoquismo dele estava apenas esperando uma boa surra. Agora conseguiu essa surra, fique certo disso. Embora eu não possa me remeter-lhe a carta como o senhor me enviou a de Meder, então o Freud esconde a carta, não mostra para o Jung. Cuja sinceridade deve ser evidente para qualquer leitor. O que Bloiler fará agora, eu não sei e recuso preocupar-me mais com isso. A psicanálise passará bem sem ele e, ao fim e ao cabo, não ficará muito confortável entre duas cadeiras. Se, como parece possível, ele agora dirigir o seu ressentimento contra mim e tentar chegar a um acordo com o senhor e com o Maier, sei que farão o possível para cortá-lo na metade do caminho, mas Maier, de qualquer forma, deve ir. Interessante que o Freud também ele fica com medo quando um dissidente vai embora, esse dissidente tornar-se inimigo dele, tá? E sair falando, né, outras coisas da psicanálise. Obrigado por ter entregue aos meus cuidados a questão do artigo de Bloiler sobre o álcool. O Bloiler mexia com o alcoolismo. Aqui é assim também. Como Freud considera a psicanálise a salvação do ser humano, quando alguém deserta, não como o Bloiler desertou, há um perigo, pensa o Freud também, que ele ficou agora sem uma doutrina, né? Eu acredito, Cristóvão, que é igual quando um padre deserta da religião, né? A religião dá um direcionamento tal à vida do padre, que atua como missionário, Aham. a ter coragem de abandonar a doutrina e a pregação, há o perigo dele ficar como que desorientado, não é isso? Ele fica exclaustrado, né? Há um perigo. Suspenso de ordem, até receber como é que se diz? A deliberação de Roma, ele não pode receber nenhum sacramento. Quando ele receber a permissão de se tornar leigo novamente, aí sim. Depois que torna leigo, aí pode receber os sacramentos. Pois é. Então, quer dizer, você está agarrado à psicanálise como se estivesse agarrado a uma espécie de uma religião, tá?
Então, continuando, vou enviá-lo à Ferenc amanhã e, ao mesmo tempo, passar adiante a sua opinião. O artigo será, então, devolvido ao senhor ou enviado diretamente ao Deutsche, que dependendo das instruções que o senhor der à Ferenc. Hickling não está tendo pressa com os seus deveres de secretário. Vejo que há novamente esperança para Pfister. Meias medidas jamais funcionam a longo prazo. Aqui, na leitura de hoje, a gente vai ver assim, o Freud, Márcia, cada vez mais decepcionado com a instituição que ele mesmo criou. O secretário não trabalha, o Jung não trabalha, a instituição não funciona. Ele vai reclamar disso. Tanto que mais na frente, né, onde você ia começar, né, porque aqui nós estamos revendo, né, ele diz, né, que não foi um ano, né, assim, satisfatório para ele, né, aquele ano que passou, né. Isso aí. O Hickling como secretário não funciona. Não sei se o senhor deve manter-se afastado da reunião do próximo outono. Seria uma boa oportunidade de ensinar boas maneiras ao inimigo no seu próprio terreno. E talvez de ajustar contas com outro Vogt. Por aqui, nada de importante aconteceu, as reuniões têm decorrido muito bem, o doutor e a doutora Stegman estão comparecendo, deve-se honrar uma velha senhora, mas não casar com ela. Na realidade, o amor é para os jovens. Senhora Spiorai, né? A Sabina leu um capítulo de seu ensaio ontem. Quase escrevi uma palavra de respeito aqui, né? Que é de posse, tá? I minúsculo e I maiúsculo. Tem a posse ou não. É seu no sentido de posse ou seu no sentido de respeito. Porque tem a ligação do Jung com a Spiorai, né? Seguindo-se um esclarecedor debate. Fiz algumas objeções ao seu, tá vendo? Desta vez falo sério, método de lidar com a mitologia, e levantei-as na discussão com a menina, com a Spiorai. Devo dizer que ela é bastante amável e que começo a compreender. O que me incomoda mais é que a senhora Sabine Spiorai quer subordinar o material psicológico a considerações biológicas. Tal dependência não é mais aceitável do que uma dependência da filosofia, da fisiologia ou de qualquer outra dependência. No meu trabalho sobre o totemismo, que é lá do Totem Tabu, passei por toda espécie de dificuldade, correnteza, catarata, banco de areia, ainda não sei se serei capaz de fazer flutuar meu barco outra vez. De qualquer maneira, está indo muito lentamente e só o tempo nos evitará uma colisão ou desastre. Percebi... Adel, Sim? interessante, né, que aí eu acho, né, assim, a ideia de que ele ficou meio perdido, né, porque é um trabalho que mitológico também, né, assim, meio místico, né, e não era bem o tipo, né, do Freud, né, igual ele fala, que as coisas boas que ele fazia era através da experiência, né, e você vê que ele ficou meio perdido, porque ele fala que ainda não sabe se será capaz, né, de flutuar o barco, né, ele ficou à deriva aí, né. Ficou. Ele vai ficar permanentemente à deriva, tá? Até o narcisismo e depois fica pior ainda. O Freud não acha o caminho dele, né? Porque não existe, tá? O caminho dele é estudar psicanálise e fazer psicanálise, tá vendo? É como o caminho da gente também, né? Não há um caminho assim na vida, você, vai por esse caminho. O Freud estava construindo um caminho dele perdido. Aqui, já que não estão falando em caminho, aqui é interessante saber o seguinte, tá? O efeito que teve a reunião da senhora Emma Jung com a Sabine Spiorai na casa do Jung, que ela chamou lá, né? Que eu estou lembrando disso porque no conto que nós lemos, né? Da Lígia, tem uma cena muito parecida, lembro na quinta-feira isso. O café, um chá da tarde lá com 3 participantes. Onde a senhora chama o marido e a estagiária para uma conversa na casa, né? Se você adota uma postura assim, você põe um direcionamento. Eu acho que quando a Emma Jung chamou a Sabine Spiorai e o marido para uma conversa, né? Boa noite, Lucas.
Logo depois, o que aconteceu com a Sabina? Nós estamos vendo aqui, né? Logo depois, ela foi procurar o Freud. Quando ela procurou o Freud, ela saiu daquele namoro com Jung, abandonou aquela relação de ser esposa dele, querer ter filho com Jung, saiu da Suíça, foi para Viena procurar o Freud. Era uma senhora que tinha ido, né? Caído para um manicômio, né? O Burgose. Jung fez com que ela saísse daquele quadro através do amor erótico mesmo. A esposa do Jung, como esposa, não podia permitir isso, chamou ela para uma conversa, botou tudo as claras na mesa e ela teve que ir embora de lá para a Áustria, para Áustria, né? Procurar o Freud. Ó, Adelmo, teria sido uma contratransferência isso do Jung em relação Ele a vai, Sabina? essa frase aparece aqui na frente, a contra-transferência. O Freud vai falar isso. É interessante, Márcia, porque nesse momento ele vai anunciar aqui que ele começou a escrever artigos técnicos que ensinaria os médicos a não aceitar a função de contra-transferência, de querer amar o paciente ou resolver a vida do paciente, né? Mas você vê que interessante, quer dizer, o fato dela ter saído do manicômio através do Jung e ter sido expulsa da Suíça por vergonha, ela acabou se encontrando com o Freud e se tornou psicanalista, né? Publicou, aí foi atender também. Então, foi se socorrer dentro do tratamento, já dá sentido à vida dela, atendendo pessoas que, né? Voltando, então, no trabalho meu sobre o totemismo, eu passei por... Ô, Davi, boa noite, voltou aí, né? No meu trabalho sobre o totemismo, passei por... Boa noite, Rafael, boa noite, manicômio judiciário, né? Passei toda espécie de dificuldade, correnteza, então o que a Márcia lembrou agora. De qualquer maneira, está indo muito lentamente e só o tempo nos evitará uma colisão ou desastre. Percebi nas entrelinhas da sua última carta que o senhor não tem muita vontade de fazer relatórios provisórios sobre a minha obra. E provavelmente com toda razão, mas eu tinha que fazer a oferta. Eu teria muito interesse em saber o que o senhor quer dizer com uma extensão do conceito de libido. Aqui está o ponto em que vão começar os dois, né? Interessante aqui, observação, quer ver? Dona Emma Jung foi esperta em fazer a reunião com o marido e a amante dele em sua casa, em seu território, onde ela é a senhora. Difícil querer guerrear com alguém no território dele. É isso aí. Chamou para o privado, né? E ela foi embora procurar o Freud. Perfeito. Então, aqui, continuando, né? Eu teria muito interesse em saber o que o senhor quer dizer com uma extensão do conceito de libido, tá? Jung, o que você quer falar com isso? Para torná-lo aplicável à demência precoce. Receio que haja um mal-entendido entre nós, esse mal-entendido vai existir, né? Vai começar a ficar cada vez mais grave a partir daqui. O mesmo gênero de coisa que o senhor declarou certa vez no artigo, isto é, que no meu modo de pensar, a libido é idêntica a qualquer espécie de desejo, quando na realidade simplesmente afirmo que existem dois impulsos básicos. E somente a força que está por trás do impulso sexual pode ser chamada de libido. Então a libido não é exatamente o ato de amor erótico, o apaixonamento, não. Seria aqui, né, ele está dizendo que é o que está por trás disso, os interesses ocultos, né? A força que está por trás do impulso sexual, esse é que seria libido. Eu não vi nem em outro lugar o Freud falar tão claro assim que a libido estaria oculta. Ah. Esta carta tem que ser finalizada devido à pressão aqui. Aliás, aqui não é Freud, é Jung, né? Não, deixa eu ver um minutinho. Essa carta é do Freud, né? Não, é do Jung. Não, aqui embaixo fala Jung, porque quem escreve ensaio totemismo é o Freud. Engraçado, Márcio, que eu fui buscar aqui, ó, nessa versão nova que saiu, tá? Que tem essa capa aqui, ó. Eu fui lá ver se estava errada essa carta, mas eles continuam mantendo o erro, a carta como se fosse do Jung. Quem começa a carta é o Freud, e quem assina embaixo teria que ser o Freud, eles puseram Jung, tá vendo? E quem escreve totemismo aqui, quem escreve o Totem Tabu quem escreve o Totem Tabu é o Freud. Quem está conversando com a Spiorain aqui é o Freud, né? Essa assinatura embaixo aqui está errada.
Então, continuando, vamos voltar aqui à próxima carta agora, né? 27, essa é do Jung. 27 é 11 de dezembro, então. Caro Freud, outra vez deixei o senhor esperando porque sou incapaz de vencer meus maus hábitos. Do cabeçalho, o senhor deduzirá do que maneira respondi à renúncia de Broiler. Não deixaremos que isso desanime os nossos espíritos. Aceitamos 5 novos membros para o lugar do Broiler. Ninguém seguiu o exemplo dele. Eu acho aqui, Márcia, que deve ter tido alguma questão lá entre o Jung e o Broiler. E o Broiler falou o seguinte, sabe de uma coisa? Freud, eu tô saindo, hein? Avisou o Freud por causa do Jung, tá? Eu imagino porque o Jung tá feliz que o Broiler saiu. Tá? É porque nas outras cartas, né, quando ele falava do Broiler, o Jung, dava a impressão que ele não queria mesmo que houvesse, né, essa afinidade entre Freud e ele. Qualquer pessoa era problema, porque Jung queria ser o único, né? Porque, assim, entrou novos membros, 5, Freud, fica tranquilo que saiu o Broiler, que eu não estou nada chateado, não, é melhor até para nós. É porque também, na verdade, parece que o Jung queria que quem participasse seria quem fosse acompanhar as ideias dele, né, de mitologia, astrologia, né, e o Broiler era um homem mais pé no chão, né. Então, eu acho, Márcio, que tem coisa pior aí. Eu acho que o Broiler deve ter visto quem era o Jung antes do Freud. Pois é. Tá? É sim, parece que sim mesmo. Ele deve ter visto quem era o Jung antes do Freud. O Freud estava cego ainda. Repreendi seriamente Hicklin. Agora parece que tudo está bem. Ele está mentalmente mal organizado e vai precisar de Deus sabe quantos anos para amadurecer. O Hicklin era o secretário no lugar do Broiler, né? O novo Yearbook foi atrasado por causa do aborrecimento de ter que fazer gráficos dos criptogramas para o artigo do Pfister. A correção do artigo de Bizer deu um grande trabalho, mas é algo muito bom. Ficarei com prazer com o novo artigo de Spiorain. Mas o primeiro número do Yearbook, para o primeiro número, exige considerável revisão, mas a menina, né, a garota que ele chama aqui, ó, a garotinha dele, né, tem sido sempre muito exigente comigo. O Jung tem essa fantasia aqui, né? No entanto, ela vale a pena. Fico satisfeito por saber que o Senhor não a tem em mau conceito. Como é que fica a situação da mulher que ele namorou, levou para a cama e agora ela está lá com Freud, né? Freud socorrendo a situação dela, né? Nesse ponto, Freud é superior e muito, porque ele tinha muita ética, né? Orientava a menina para o trabalho. Vai começar a produzir por causa do Freud e não por causa do Jung, né? Então, a Sabrina Spiorain salva a vida dela nessa relação com o Freud, que com a relação com o Jung era uma relação destrutiva, né? Mas justamente ele aplicou a psicanálise, né, na menina, né, Sabrina, porque incentivando ela a investir no objeto, né? O Freud fez isso, o Jung não. Na medida, aí o Freud está dizendo aqui, né, que era uma boa menina e tal. Na medida do possível, anotarei as suas objeções ao meu método de tratar a mitologia. Ficarei grato por algumas observações detalhadas, de modo que eu pudesse levar em conta as suas críticas na segunda parte, que vai sair agora em junho de 1912. Sei, é claro, que Spiorain opera demasiado com a biologia, mas não o aprendeu comigo, Freud, não foi eu que ensinei isso a ela, é próprio dela. Se alguma vez apresentei argumentos semelhantes, assim o fiz pensando no melhor. Sou inteiramente favorável a manter a psicanálise dentro dos seus próprios limites, mas acho que é bom fazer incursões ocasionais por outros territórios e olhar o nosso objeto através de um par de óculos diferentes, que é a proposta dele. Evidentemente, não sei até onde foi a Sabina Spiorain no seu artigo que ela escreveu. Se na minha última carta não mostrei interesse aparente, né, pelo seu estudo do totemismo, isso se deve unicamente ao caso Broiler, que não me deu tempo para respirar. O Jung vai começar a mostrar desinteresse em estudar o que o Freud escreve. Ele vai estar totalmente ocupado em produzir o livro dele, tá? Daqui por diante, o Jung é assim, bye bye, Freud. É claro que estou extremamente interessado no progresso do seu trabalho, será de extraordinária importância também para mim, muito embora, ao contrário do senhor, eu esteja com o hábito de proceder de dentro para fora. De fora para dentro. Jung é de fora para dentro.
Quanto ao problema da libido, devo confessar que a observação feita pelo senhor na análise de Schreber levantou estrondosas reverberações. Essa observação, ou melhor, a dúvida nela expressa ressuscitou todas as dificuldades que me acossaram durante anos, na minha tentativa de aplicar a teoria da libido da demência precoce. A perda da função da realidade na demência precoce não pode ser reduzida à repressão da libido, definida como ato sexual, desejo sexual. Não por mim, de qualquer maneira. Quer dizer, a perda da realidade, quando acontece a perda da realidade, é uma questão até hoje, né? É uma questão até hoje. Como é que acontece que a pessoa perde a noção da realidade e fica fora da realidade? Tá? Desconecta completamente, não entende mais o mundo. Não seria porque a realidade é tão dura, né, que a mente, eu acho que tem um funcionamento tão perfeito, né, que foge disso para se proteger, não? É porque as ligações com a realidade, elas não são físicas, né? São simbólicas, né? Por exemplo, que um garoto perdeu a relação com a realidade aqui, a gente já comentou rapidamente uma vez anterior. Quando eu fazia estágio aqui na UFES como psicólogo, terminando a psicologia, 1 ano de estágio supervisionado, tem que atender a população, né? Chegou lá um belo dia, um caso, assim, bizarro, né? A mãe saiu do banheiro, vê o filho dela de 14 anos deitado na cama, ela vai e se desenrola da toalha, se oferecendo ao filho, né? O filho vazou dali, rapaz, sumiu, entrou num surto psicótico que ele não reconhecia mais. Esse rompimento simbólico, né? A mãe Parece jamais... uma autodefesa, não? não sei, Márcia, então, perde, né? Quer dizer, a ligação da gente com o mundo é simbólica, né? É impossível... Fala, Eduardo. Eu me lembro do fato que tu até mostrou pra gente ano passado, daquele moço que tu fez a entrevista dele, que ele sempre que tu ia pra academia, parece, ele te pedia uns R$5, alguma coisa, que também foi outro deslocamento da realidade. Foi. Isso aí, perdeu, aquele que a Márcia fez a transcrição do áudio, é o Andarilho, né? Tá no livro da gente. Arcelino. Como é que é? Arcelino. Arcelino. Arcelino é o andarilho que vivia fora da realidade, né? Perdeu a noção da realidade. Então, há um distúrbio, né, no psicológico, que as ligações da gente com o mundo se dão através da lógica, né? E quando a lógica tem uma ruptura simbólica, né, aí perde. Pode não voltar nunca mais. E é um mistério até hoje. A psicanálise também não consegue explicar, não. Ela tenta amarrar de volta, trazer, né, a conexão com a realidade. A pessoa às vezes consegue, às vezes não. Porque perdeu, como é que vai recuperar, né? É uma luta interna. Como é que o Schreber conseguiu retornar à realidade? Escrevendo bastante aquele delírio dele, foi botando para fora, foi depositando, até que no final acalmou. Era tudo um delírio. Então ele fala, né, a perda da função de realidade na demência precoce não pode ser reduzida a uma repressão da libido. Aqui, assim, a repressão é que causa o problema da conexão, tá? É o ser reprimido que essa fronteira da repressão, quando perde, por que que o menino ficou psicótico? Porque a repressão rompeu ali num ponto em que a mãe permitiu uma loucura, né? Mas assim... Teve um caso também de uma menina que ficou muda, ninguém conseguia entender, ela de repente não falava mais, falou tudo até os 10 anos, perdeu a fala. Levava lá no setor, ela ficava ali brincando e tal, mas entrou no mutismo. Nunca mais falou, até que eu sei, né? Saí do estágio da UFES, a moça não conseguia recuperar a voz. Então você entra num estado assim que como é que você vai falar? Porque falar é linguagem, né? Falar é matemática. O número 2 não existe na natureza. Ele é um representante de 2 carros, 2 abóboras, né? dois sapatos. Essa representação simbólica rompeu. Nessa ruptura, como é que você liga outra vez, né?
O reconhecimento da realidade, tá? Pois é, eu tenho um amigo, né, que se tornou psicótico, né, e amigo dos meus filhos, né, e ele estava voltando à realidade, depois de um bom tempo, né, muitos anos. Até, inclusive, ele estava falando da aparência, que ele devia procurar um trabalho, ele tinha vontade de procurar um trabalho. E quando há essa volta, né, da percepção, né, dos objetos, da realidade, ele ficou, assim, muito ensimismado, sabe? Ele questionava muito, e aí levaram no psiquiatra novamente, doparam ele, hoje ele está babando até. Então, assim, estava no momento, né, de fazer essa chamada dele para a realidade, né, que ele estava aberto a isso. Mas essa abertura, né, deixou ele muito entristecido, né, de reconhecer que ele estava muito gordo pela medicação, né, ele mesmo falou para mim, eu sou esquizofrênico, né, ele estava querendo tomar um rumo na vida dele, né. Quando volta de um surto que vai retornando à realidade, é comum retornar questionando demais. Nesse momento, eles têm medo de enlouquecer de novo e enche de remédio, pode ser um erro. Quando volta retornando, costuma voltar questionando toda a realidade, né? E é bom isso é bom, isso está recuperando o contato com a realidade, mas tem que suportar o questionamento, né? Eu conheci um caso de mudismo semelhante. Ah, é? Sim, eu estudei Libras e minha professora de Libras, quando criança, falava. Ela caiu num poço. E quando tiraram ela do poço, ela já não falava mais. Já Olha estava só. adulta, casada. Aí me disseram que ela tem que levar um outro susto para voltar a falar. Mas joga no poço de novo. Joga no poço de novo. É isso aí, joga no poço de novo, quer dizer, ela caiu num poço que podia ter perdido a vida, né? É uma ligação com a vida, né? Então, assim, por que que eu consegui, né, não morrer? Tá bom perder a voz, estou satisfeito, né? É uma loucura, Cristóvão. O ser humano é incompreensível até hoje, né? Ninguém sabe por que que adquiriu a linguagem aos 5, 6 anos, tanto que tem assim, que tem muito que não adquire mais hoje, que é o autista, e tem muitos que mesmo depois de adquirido pode perder. Perder a linguagem ou perder a ligação com a realidade, mesmo tendo a linguagem, não fala coisa com coisa mais. Bom, aí continuando, tal conceito abrange não apenas a libido sexual recente, mas todas aquelas formas de libido que há muito se dividiram em atividades organizadas. A gente já leu aqui, tá? O Machado de Assis, ele tem um ótimo conto para mostrar esse instante que a criança adquire a realidade. Viagem à rota de mim mesmo, né? Que o pai avisa ao filho assim, você não vai mais pegar fruta no quintal do vizinho. O garoto fica com medo enorme porque ali ele pode perder a realidade, né? Ele pode passar por um surto, ele está infringindo a lei, ele pode ser preso. Ele fica rolando na cama a noite inteira, ele brigando com ele mesmo, entre mim e mim mesmo, criou uma barreira, essa barreira que separa eu de mim mesmo, né? Mas ele foi escondido. Só que quando ele cresceu, ele não conseguia namorar com ninguém. Ele não conseguia botar a mão na fruta. Tinha uma namoradinha chamada Henriqueta, uma senhora, que ele podia muito bem namorar com ela. Ela fica disponível para ele, mas o Machado mostra. Esse aí não consegue mais ter uma namorada. É o Plácido, né? Então, botar a mão na fruta tem um lado simbólico que é a relação ao sexo, né? Aqui, logo que nós começamos hoje, entrou um bando aqui de botar sexo explícito e tal. Aquele pessoal está resolvido, né? Esse aí não tem problema psicológico nenhum, ele deita e rola, assim, entra no ambiente, a gente já foi esse moleque, né, Davi? Você já foi esse moleque de chegar e botar fogo no ambiente. Você não precisava ir ao psicólogo, você já resolvia a sua vida, né? Agora que você adquiriu o juízo, você sabe, bom, é um perigo enorme. Se eu cair no poço, eu posso perder a voz, eu posso ser preso, se eu fizer uma merda aqui, eu tenho que me... né? Então tem uma vida irresponsável, ou não, mas de qualquer maneira, assim, a gente vai medindo o que faz, né? Tem uma certa idade, né, que a gente aceita, né? Ali parece que são os marmanjões, né? Que não cresceram, né? Que não, eles estão crescidos e bem de vida, né? Eles não têm neurose nenhuma. Eles chegam e botam o sexo em qualquer lugar, assim, não tem problema nenhum, não.
O problema é nosso, que a gente fica buscando o sentido da vida. Esse ator meio, o sentido da vida para eles é avacalhar o mundo, né? Se divertir. Não tem neurose, não, ali. O reprimido é pior, né? O reprimido é pior. O neurótico é o que mais sofre, né? É, porque ele fica com medo de fazer aquilo, né? Eu acho que aqui nesse grupo, depois que viu aquilo, assim, como é que a gente já foi um dia, né? Como é que eu já fui um dia? Eu talvez fizesse isso um dia, né? Olha o perigo aí, tá? Então, carta de 17 de dezembro. Vamos virar aqui de 1912 daqui a pouco. Caro amigo, fiquei muito impressionado com o que está impresso no seu papel de cartas. A oposição está estreitando os laços entre nós. Talvez o Bloiler nos trate melhor do que antes. Agora, quer dizer, a oposição, né? O fato de ter gente contra a psicanálise obriga que Freud e Bloiler e Jung se tornem mais próximos. Talvez Bloiler nos trate melhor do que antes, agora que ficou de fora. Isso seria coerente com sua ambivalência. Eu fico impressionada como que Freud estava ingênuo nessa relação com Jung, né? Porque Márcia, o Jung a estava gente sempre, nós sabemos o final do filme, é injusto falar isso, tá? Você, depois que separou, o casamento seu, então, você antes não sabia, é injusto saber. É verdade. No final, no final do segundo tempo, o Vasco fez um gol e conseguiu não ser rebaixado, mas ninguém sabia antes. Porque a gente sabe o final, é verdade. Narciso só tem depois do acontecido, né? Quer dizer, aqui, assim, o Freud, ele não acreditava que seria possível nunca, né, acontecer isso. Olha a relação de amor aí. Olha a relação de amor, eu entregando a minha obra pro Adelmo. E o Adelmo lá na minha obra, só que, no entanto, eu era um baita de espião industrial, que era que ele estava fazendo. Como é que vai saber? Só depois que foi embora, levando o segredo todo, né? Enquanto tá ali contratado como gerente, como supervisor, funcionário, amigo meu, ele tá confiando, né? A oposição está estreitando os laços entre nós. A ambivalência de Bloiler, que é assim, quero, mas depois não quero. Quero, mas não quero. Ele ficou uns 6 anos assim, o Bloiler, desde 1905, né? Sou inteiramente a favor de o senhor atacar a questão da libido, e eu próprio estou esperando dos seus esforços muito esclarecimento. O Freud desafia o Jung aqui, tá? Ele está desafiando o Jung. Você pode atacar, que eu espero que você me ajude a compreender melhor. Muitas vezes, parece-me, posso passar longo tempo sem sentir a necessidade de esclarecer um ponto obscuro. Então, um belo dia, sou compelido a isso pela pressão dos fatos ou pela influência das ideias de outra pessoa. Aqui o Freud deixa bem claro que ele também não compreendia o que era libido, né? Tá vendo aqui, Marcos? O Freud não compreendia o que era libido, porque ele está dizendo assim, espero que você me ensine, Jung. Parece que ele não entendia, né? Não estou indo bem o meu estudo do totemismo e outros trabalhos. Tenho muito pouco tempo e utilizo livros e relatórios. Não é absolutamente a mesma coisa que contar com a riqueza da própria experiência. Essa riqueza da experiência aqui, Márcia, que vai vir a riqueza da experiência dele com Jung, né? Uhum. Quando ele for penetrado por trás pelo próprio Jung, ele vai aprender a libido, e aí, ó. Isso que ele não sabe aqui, que ele espera vir de outra pessoa, vai vir aqui, ó. Eu acho interessante também, quer dizer, o autor dentro da obra, né? A psicanálise, né? Era a vida do Freud, né? Mas não é com palavras que Jung vai mostrar, né? Vai dizer, né? Vai ser com a ferroada, né? Não é com palavras. Tá vendo a frase? Por isso que você tem que vir, ô David, você tem uma percepção, porque a experiência não se explica. Se for convertido em palavra, virou doutrina, virou pedagogia, aí a pessoa está na linguagem. Você tem que ser penetrado por trás, tem que ser enganado, aí você vê assim o ato, né? Aí, pô, me roubou mesmo. É na subjetividade que está a coisa. Quem tem olhos vai ver, quem não tem, ainda vai defender ainda o estuprador, né? Quem tem olhos de ver, que veja, né? E ouvidos de ouvir, que ouça. Porque a experiência não é através da linguagem, é uma observação do David interessante, tá vendo? Que não é explicando, ele não vai conseguir explicar nunca, porque sempre que ele explicar, o Freud rebate.
Ele vai conseguir entender quando ele foi roubado mesmo. É. Além do mais, é igual o surto, né? Caiu no poço, perdeu a voz. Quer dizer, você só a experiência. Se ela resistir, sair do poço com voz, aguentou o esbarro. Pode ser que não, né? Eu podia ter morrido lá. Quer dizer, é de perder a voz, tá? É de perder a voz. É até compreensível que você perca a voz, porque caiu num poço, lá no fundo, de cabeça ou em pé que seja, tá vivo, agradeço a Deus, eu aceito ficar sem voz. É uma negociação, né? É. Como se estivesse negociando com a loucura, tá vendo? Além do Sei lá, mais, talvez até uma autopunição, né? além do mais, não é autopunição, tá? Porque isso seria na linguagem, quer dizer, é o choque. Seria o que o Deide acabou de falar. Não é explicando, é o choque. O choque não tem explicação. Além do mais, o meu interesse diminui com a convicção de que já estou de posse das verdades que estou tentando provar. Aqui o Freud está muito convencido, né? Que ele tivesse de posse da verdade que ele quer provar. Ele vai aprender que essa verdade não existe depois. Tais verdades são de certo inúteis para qualquer dificuldade. Não fui talhado para investigação indutiva, que a minha natureza é toda intuitiva, né? Olha o Freud aqui, ó. E que ao dispor-me a restabelecer a ciência puramente empírica da psicanálise, submeti-me a uma extraordinária disciplina. O Freud aqui está sendo falso, né? Ele está sendo falso porque ele pretende dizer assim, que ele domina a psicanálise, que ele sabe a experiência, que vai ensinar isso, é como acabou de falar o David, é um erro dele. Vai ser o erro dele que vai ensinar ele, né? Não vai ser dessa experiência da psicanálise, mas da experiência que veio fora da psicanálise, que é a relação humana, né? Isso e toda espécie de influência do acaso impediram-me de trabalhar esta semana. Estou planejando um pequeno artigo sobre a tendência universal à depreciação afetiva na esfera do amor. É um artigo do Freud, assim, por que o homem tem uma certa preferência pela mulher suja? Mulher depreciada. Por quê? Porque a direitinha é como se fosse representante da mãe, tá? E para ser sem vergonha, como uma prostituta, não pode ter traço da mãe, tá? A tendência universal a depreciar o objeto amoroso, né? Humilhar, tratar mal a mulher, assim. Tentativa do Freud de explicar essa parte também, não quer dizer que seja correto. O senhor pediu um exemplo das minhas objeções ao método mais óbvio de explorar a mitologia. Vou dar-lhe o exemplo que usei no debate. A senhora Sabine Spiorain havia citado a história da maçã no Gênesis, como exemplo da mulher seduzindo o homem. Aqui está misturando, né, uma tentativa de explicar aqui a mitologia, né? O que vai explorar na mitologia? Então vai ao Éden, né? A relação de troca, tá? Há toda a probabilidade que o mito do Gênesis seja uma distorção, tá vendo? Desprezível e tendenciosa, legada por um aprendiz de sacerdote, que, como sabemos hoje, trançou duas fontes independentes numa única narrativa como num sonho. Quer dizer, por que a realidade é toda torta, né? Fui ver um filme ontem aqui, depois de muito tempo, um filme do Koreeda. É um autor japonês, do Japão mesmo, fala em japonês. Tem um filme Depois da Tempestade, de 2016. Muito bom o filme dele. Ele é muito bom, muito subjetivo. Como é que a realidade tem que ser toda torcida, tá? Toda torta, né? Adelmo, Fala. o que eu coloco assim, como conjectura, tá? Eu vejo que parece que o Freud ele vai desenvolver, só depois dessa questão do narcisismo, uma psicanálise mais firme, mais dentro do que é real mesmo, talvez até porque ele vinha sendo, de certa forma, talvez influenciado por Jung, que flertava muito com a mitologia. E a mitologia, ela tem muito dessa coisa de conjectura, né? De não ter experiência, de se basear muito no imaginário. E esse imaginário, assim como você citou aí sobre o Gênesis, ele é muito fragmentado.
ele vem de culturas fragmentadas, então ele acaba chegando e fazendo uma cosmovisão, criando uma cosmovisão muito sectarizada, né? Como, por exemplo, o Bereshit lá, que é o Gênesis, ele é um pedaço, um fragmento de um outro escrito mesopotâmico, que aí vai ser colocado junto com a cosmovisão judaica. Não tem como sair uma psicanálise real, dentro da realidade, né, mais próximo da realidade, com esses fragmentos de mitologia. Eu acho que Freud, antes, ele é mais passivo em relação a Jung, e depois que ele descobre essa questão que você coloca aí como penetrado por trás, né, ele começa a ver que essa questão mitêmica, né, não tem... Ela é muito fantasiosa, ela não tem a experiência. Será que é por aí? Eu acho que sim. E também o Freud acreditou demais no inconsciente, né? Até hoje, se você vai conversar com qualquer pessoa da psicanálise, eles continuam com a crença do Freud no inconsciente. O Freud tinha o inconsciente como objeto científico dele. Agarrou o inconsciente e disse que tudo é inconsciente. É fácil, né? Porque o Homero, Davi, ele já tinha vindo lá 800 anos antes de Cristo, 1200, né? Ele já tinha vindo com a ideia assim, o presente de grego, que é o cavalo de Troia. Cavalo de Troia, né? Você derrota o seu inimigo, como você mesmo disse, né? Ou, aliás, o Eduardo falou assim, me contrata como seu gerente, eu vou lá, aprendo o seu serviço, vou embora e levo a técnica toda, e você perdeu o seu negócio. Esse é o mito lá do cavalo de Troia. O Freud parece que ele queria ter o domínio sobre o segredo, e o segredo escapou dele. E o segredo o outro vai te roubar sem que você saiba quando. Isso que é o inconsciente. O inconsciente foi o engano de Freud, então. Ao querer objetivar o inconsciente, escapou dele. Passou, igual o goleiro, ele passou no meio das pernas. Ele vai na bola assim, a bola era fácil, a bola passou no meio das pernas dele. Eu tinha passado. Compreendi. Então, essa falha que tentou recobrir com o imaginário excessivo da mitologia, está tentando esconder o real também, né? Ele vai aparecer, a pontinha do rabo aparece em algum lugar. Lacan já vai falar que está aqui fora, né? Já está... O inconsciente já está mais tangível, né? Mas nas relações... Passa escondido entre as palavras. É a frase dele. Na superfície da fala está passando, né? Aqui no outro grupo de estudo de filosofia, um grupo bom, muito bom até. A turma vai muito no livro, né? Aí eu falei assim, rapaz, o objeto está muito na frente. Você está lendo o livro e está trazendo sempre, você está submetido demais ao que você está lendo. O saber está atrás de você. Adelmo, você tem essas conversas de atrás, e o saber está na frente, está atrás. Rapaz, você lê o livro? Então o cara quer que você leia o livro dele e comente junto com o que ele está comentando, e não a maldade do autor de tornar aquele mais um seguidor. Porque o jogo está no seguinte, eu não estou querendo obter seguidor aqui, entende? Quer dizer, aqui nós estamos estudando para cada um obter a sua independência, né? Mas quando um autor publica um livro, ele quer que você siga o pensamento dele, né? Teoricamente seria isso, né? Um tipo de proselitismo seria? Seria sempre, né? Os autores todos tinham que botar na primeira linha do livro o seguinte, o seguinte, esse livro aqui não é para você seguir, tá? Lê para você diletantismo e tal. Eu não aceito nenhuma responsabilidade de você aplicar meu livro na prática, ou adotar ele como um critério para você. É só um divertimento meu. Como se todo fosse teleológico, né? Como se fosse um escrito teleológico. Na verdade, a maioria não encara como uma fonte, talvez até para subir no ombro. Eu, por exemplo, quando eu leio, eu procuro subir no ombro, né? De alguma forma, mas não do livro inteiro, de algo que tenha a me acrescentar ali. Não para ser um seguidor do autor. Você já pegou a mania de ler, né? Que não é para ser seguidor do autor, né? Bom, aqui então vai. Essa distorção que ele fala aqui, nós estamos... Rapaz, é o seguinte, Davi, se você tiver tempo, aproveita. Tem uma autora brasileira chamada Lígia Fagundes Telles. Essa mulher é o diabo, tá? Não é à toa que ela foi à Academia Brasileira, apontada como a maior escritora brasileira no lado feminino, em comparação com Machado. A gente lê uns 5 ou 6 contos dela, ela mostra esse enrolado aqui todinho. No último conto dela, que a gente leu, que é o saxofone, é interessante, tá? A mulher tinha um namorado cedo,
que ela começou a exigir dele demais, que ele ganhasse dinheiro tocando saxofone. Ele tinha uma habilidade enorme com saxofone, ela passou a ser exigente com ele, né? Eu quero mais dinheiro, eu quero que você trabalhe mais. O cara trabalhava a noite inteira. Chegou o dia, bicho, que ele sumiu da vida dela. E ela disse assim: se você me ama, eu quero que você se mate. A autora bota de uma maneira enigmática. Ela faz essa distorção aqui, ó. Quem lê o texto muitas vezes não compreende. No final ela põe assim: se você me ama mesmo, eu quero que você se mate. Não que ele pule da ponte. Quero que você se mate trabalhar, né? Dedique-se a mim. Chega o instante que... né? Se anule em minha função, né? Encheu o bolso dela de dinheiro. É o Adelmo aqui com a minha mulher. Você vai trabalhar tentando agradar a mulher a vida inteira, tá? Dá tudo a ela, né? Então, ela dizendo assim, chegou um instante em que eu observei que eu estava exigindo demais dele, então eu matei ele, ele foi embora. Ele percebeu, pulou fora daquela louca. E ela, o que ela fez? Encontrou um marido rico. Aí ela se prostituiu, ela diz, eu me tornei uma puta, como é que chama? Uma puta intelectual, né? Uma puta erudita. Ela mistura as duas palavras, puta com erudita. Alcancei uma erudição, uma riqueza assim que ninguém tinha, mas era a puta do homem que me sustentou. Ela não era uma puta, né, de todos, né? Ela ficava com o homem, né, em troca do dinheiro, quer dizer, era a puta do marido ali, né? Ela se prostituiu em função do dinheiro, né? Porque ela queria, junto com o tocador de saxofone, que era o rapaz, o que ela queria fazer? Ela queria que ele ganhasse muito dinheiro. Porque ela conheceu ele quando uma mulher, a filha dessa senhora, casou com um artista. Então ela diz, puta que pariu, a pior coisa do mundo é a minha filha ser esposa de um artista. Foi lá que essa encontrou também um namorado, só que ela queria investir ele para ganhar dinheiro. Então a distorção que a Lígia vai criando na literatura, que ela se torna difícil de compreender, porque é toda intrincada, assim, tem uma distorção que tem aqui no Gênesis que ele fala, né? A história da maçã. Ela teve habilidade de passar pelo verso, né, Adelmo? É o conto, né? Porque essa maçã também passou pelo verso da humanidade, né? Que maçã é essa que a Eva deu, o fruto da sabedoria, que estava no meio das pernas dela? Então, assim, é uma metáfora muito sem vergonha, essa maçãzinha da sabedoria, né? A mulher que seduz o homem usando uma maçãzinha, né? As duas árvores sagradas. Não é impossível que haja duas árvores sagradas, porque ele encontrou uma árvore em cada uma das duas fontes. Existe alguma coisa muito estranha e singular acerca da criação de Eva. Recentemente... Essa interpretação da fruta aí é uma interpretação errônea da maçã. É, né? É, sim. Não é? O pecado não foi... Qual é a melhor interpretação? Não, porque o pecado não foi porque Adão comeu a maçã da Eva. O pecado foi da desobediência. Deus disse, não coma. E comeram. Isso aí. Deus falou assim... Desobediência foi o pecado original. Mas hoje em dia isso, Cristóvão, seria assim, o pai sai de casa e deixa o filho com a namoradinha lá e fala assim, ó, não coma, hein, eu vou sair. Quando ele volta, ela está grávida. Mais ou menos assim, né? Tá vendo como é que é metafórico, né? Não é impossível duas árvores sagradas, né? Tem que ter. Existe alguma coisa muito estranha e singular em Eva, né? Recentemente, o Otto Rank chamou minha atenção para o... Aqui é como disse o Davi aqui um pouco antes, dizendo, essa confusão toda não ia dar certo, né? Que o Otto Rank é um investigador que vai investigar os mitos, tá? Ele estuda bastante, chamou atenção para o fato de que a história bíblica pode muito bem ter invertido o mito original. Tudo então se esclareceria assim, Eva seria a mãe de Adão. Aqui, ó, uma loucura. Tá? Não seria... Olha a distorção que está acontecendo, né? Está tudo torto, né? E estaríamos lidando com o célebre motivo do incesto materno, o filho pegando a mãe. O castigo para o mesmo, etc. Igualmente estranho é o tema da mulher dando ao homem um agente de fertilidade para comer. Mas se a história é invertida, temos outra vez algo familiar. O homem dando à mulher um fruto para comer é um velho rito de casamento.
Aí vai embora. Essas tentativas de eliminar as distorções não alcançam nunca, porque continuam no mundo do mito, né? Aí quando aparece a mulher grávida, bom, agora a realidade aconteceu. Essa distorção toda não consegue esconder que ela engravidou e tem um neném e pronto. A pequena Spiorain tem uma ótima cabeça, vamos embora, né? O fluxo de pacientes de todas as partes do mundo que me fez sentir tão seguro no ano passado, porque me possibilitou manter todos os nossos analistas vienenses ocupados. Estou quase inteiramente dependente de Viena e das províncias austríacas. Se os lobos ficarem famintos, receio que em breve comecem a uivar. Para você que está percorrendo esse livro desde lá do início, né? Aquela senhora que da carruagem, né? Para você, a para você tinha, a gente pode até retomar isso, uma carta antiga lá de 1906. É a mesma da carruagem, que espero endireitar para Pfister, não dá sinal de vida há uma quinzena. Ela deixou o Pfister no dia 3. O Pfister vai aparecer aqui na frente, ele arrumou uma mulher que não dava conta de ser esposa dele, tinha um problema lá, e o Freud está querendo endireitar a senhora Frau C para ser mulher do Pfister, tá? O Pfister... Eu acho tão assim, diferente o tratamento, porque o Jung, né, que teve relações por muito tempo com a Sabrina, né, parece que ele fala dela assim como que uma depravada, né, que ela que conquistou ele, né, e tal. E o Freud não, ele já fala dela com carinho, né, a pequena, a menina, ele vê ela como uma pessoa, né, assim, é o respeito, né, pelo outro que o Freud tem, é muito interessante isso. Ele tem essa consideração pelo ser humano, né? Caiu não quer dizer que é ruim porque caiu. Caiu foi uma queda, daí a pouco ele ajuda a levantar e tá bom de novo. Dezembro de 1911, está terminando o ano. Caro amigo, recebi um esplêndido ensaio verdadeiramente esclarecedor sobre a audição colorida de uma inteligente senhora que tem o título de PhD. Resolve o enigma com a ajuda da nossa psicanálise. Tem 52 páginas, o que é excessivo para o Centralblatt atualmente com problema de espaço. O senhor pode aproveitá-lo no Yearbook? Freud pedindo, né? Um artigo longo que ele deve ter lido e achou bom. Uma razão pela qual eu acho que seria adequado para o Yearbook é que Bloiler fez o seu debut com o estudo desse problema. Então ele está simpático ao Bloiler, mesmo que o Bloiler tivesse ido embora. Ele elogia o Bloiler ainda, não desqualifica porque abandonou, né? Então o Bloiler escreveu algo sobre esse assunto e a senhora aqui, né? Essa senhora aqui, ó, foi assassinada por um paciente, que era o seu sobrinho. Tá? $14 anos depois dessa carta, né? Na psicanálise, tem muita coisa assim. Ela deve ter ido tratar o sobrinho, né? De vez, tem muita coisa assim. Aqui vai ter uma morte também, tá? É muito comum mexer com a cabeça e a pessoa acabar morrendo, matando, enlouquecendo, né? Mexeu com a cabeça é um perigo, tá? Para você voltou, tá? Uma vez mais, terei que ser tolerante e paciente. Está tudo acertado com Pfister. A sua interpretação não se justificava. Eles estavam realmente perplexos, tinham que me consultar. Carta do Freud, né? Caro amigo, estou outra vez escrevendo ao senhor este ano porque nem sempre posso esperar pela sua resposta. Prefiro escrever quando tenho tempo e estou com disposição para escrever. Porque aqui o Freud mandou umas 3 cartas seguidas, né? 290, 89 e 88. 3 cartas seguidas. E Jung não mandou nenhuma. A gente sabe que o Freud fica muito puto quando não escreve para ele de volta, né? Ô, loucos por literatura, se você não responder as minhas mensagens, eu vou ficar muito aborrecido, tá bom? Vou te bloquear, hein? Então o Freud mandou 3 cartas pro Jung, né? Ó, já que você não me recebe, não me escreve, vou te escrevendo, tá bom, Jung? Estou outra vez escrevendo ao senhor este ano, porque nem sempre posso esperar pela sua resposta. O Freud fica aborrecido se não responder a ele. Tá bom, David? Você não responde minha mensagem, pô? Te pedi lá, você manda o seu endereço. Seu livro tá aqui, ó. O cara mandou o endereço errado, o livro foi e voltou, pedi, me manda o endereço de novo. Ele não manda, não. Aproveitando aqui que tá ao vivo para levar uma bronca aqui, tá bom, rapaz? O livro tá aqui, ó. Cadê?
Aproveitar e passar o sabão aqui no David. Já nem sei onde é que eu botei, David. Tá vendo, David? Tô tendo um surto psicótico aqui por sua conta, hein? No meio da live aqui, fazendo papelão de procurar livro. Tá jogado por aí. Você é inocente, né, sem vergonha? Estou outra vez pedindo, manda o endereço, tá? Estou outra vez escrevendo ao Senhor este ano, porque nem sempre posso esperar pela sua resposta. Viu, David? Você não responde? Prefiro escrever quando tenho tempo e estou com disposição de passar um sabão aqui, né? O seu pequeno trabalho do Yearbook de Rasher chegou como saudação de ano novo, então, virando o ano, e algo poderoso e incisivo aqui, ele vai falar do Rasher. É uma carta que o Freud já está enchendo linguiça aqui também, porque ele gosta de escrever, né? Não foi um dos melhores anos para a nossa causa. Boa noite, Maria. Não foi um dos melhores anos para a nossa causa. O Congresso de Weimar foi bom, assim como os dias em que precederam em Zurique. Freud faz um balanço do ano aqui, né? O senhor receberá em separado uma primeira parte da técnica, que é provável achará desapontadamente escassa. Aqui o Freud agora já está escrevendo para outros correspondentes, tá? Aqui ele vai dizer, o comentador, né, ó, o manejo da interpretação. O Freud começou a mexer na teoria já aqui, Davi, pelo fato do narcisismo, que começou a entrar na concepção do Freud, né? A dinâmica da transferência é um artigo que é escrito devido ao narcisismo. Como é que você não pode errar com a transferência, né? Querer resolver o problema do paciente. Tá? A contra-transferência que começa a aparecer no sentido contrário, né? Vindo do analista, muito desejo de salvar, né? Porque o Freud aqui queria salvar também a Frau C, lembra? Tratar a Frau C para ser esposa do... Endireitar para ser mulher do Pfister, né? Eu vou endireitar a Márcia aqui para arrumar um bom marido. Faça isso. Eu vou agradecer. Muito, né? O senhor receberá em separado uma primeira parte da técnica, tá vendo? Começou a surgir artigo da técnica, né? Para poder tentar ver se tira esses psicanalistas dessa obsessão de querer curar. Que é provável achará desapontadoramente escassa. A próxima, então, não será melhor, apenas menos clara, de não transferência, né? As coisas que escrevo por observação, por obrigação, sem necessidade anterior. Aqui ele fala, ó, a Márcia apontou isso no grupo hoje, né? As coisas que escrevo por obrigação, sem necessidade anterior, como tem sido o caso desses artigos, nunca saem certas. O Freud foi obrigado a escrever esses artigos sobre técnica para educar os psicanalistas, né? A minha segunda contribuição à psicologia do amor está pronta e ser-lhe-á enviada tão logo eu tenha a sua resposta a respeito do audition colorido, ou seja, irá junto com esta ou sozinha. Termina numa nota pessimista, uma vez que a escrevi numa época melancólica e não estou certo quanto à objetividade minha, né, acrescentei uma conclusão atenuante. O trabalho foi feito há um ano, quando as minhas ideias não haviam realmente amadurecido. Tá vendo aqui? Está amadurecendo a ideia na relação com Jung, né? E com Ferenczi, e com os demais psicanalistas, né? Traucer contou-me as mais variadas coisas sobre o senhor e Pfister, se é que se pode chamar contar. Então, a Traucer agora vai entregar o ouro aqui ao Freud, ó, sobre o Pfister e o Jung, né? Contou o quê? Insinuações que ela destila. Deduzo que nenhum de vocês adquiriu ainda a necessária objetividade na prática, tá vendo? Que ainda se deixam envolver, dando uma boa parte de suas próprias pessoas na expectativa de que o paciente dê algo em troca. Isso que é contra-transferência. Tá? Isso que é contra-transferência. Seria o equivalente ao padre Cristóvão, né? Começar a dar dinheiro ao fiel, arrumar a casa dele, dar almoço e janta. É você entrar na prática da coisa, né? Então, a Frau C, né? Que ele fala insinuações e contar entre aspas, na verdade, não são insinuações que o Freud está dizendo que não existe, mas são da realidade mesmo, né? Você e o Pfister estão entrando demais, assim, orientando a realidade do paciente, né? O paciente foi procurar o Eduardo mandou ele fazer um dever de casa lá e como o professor. Permita-me dizer, falando como venerável
velho mestre que essa técnica é invariavelmente imprudente e é melhor permanecer reservado e simplesmente receptivo a falar, só, mais nada. Deixa falar, vem e vai embora e não ensina nada ao paciente. Esse life coach, né, da vida aí. É. Querendo ser professor do paciente, da vida do paciente, né? Dirigir a vida do paciente. Não. Aí o cara fica um cordeirinho, né? Igual a criança, ele vai e volta, já fiz, eu faço o que agora? Sugestão. É. Não devemos nunca nos deixar enlouquecer pelos nossos pobres neuróticos. Olha que frase aqui. E o que é interessante, né, é direcionar a partir daquilo que o profissional acha melhor que seria para ele, né? É. Que aí A entra Márcia na já quis me enlouquecer aqui. Não devemos nunca nos deixar enlouquecer por esses pobres neuróticos. Por exemplo, Dona Márcia, né? Por exemplo, Dona Márcia, vou botar aqui, né? Dona Márcia. É uma pobre neurótica que vem enlouquecer o Adelmo aqui. Acredito que um artigo sobre a contra-transferência seja extremamente necessário. É claro que não podemos publicar esse artigo. Teríamos que fazer circular em cópias entre nós mesmos. Tá vendo? É um artigo tão secreto que não poderia nem publicar. É como acontece contigo às vezes, né, Adelmo? Você fala umas coisas que muitos profissionais da psicologia e psicanálise não conseguem falar, não, ficam com medo de... Porque sabe que se expor isso aí, falar... o psicanalista não sabe o que está passando na cabeça do paciente. Que psicanalista quer ouvir isso? Ninguém. Tem suposto saber, né? É terrível, né? Não quer ouvir. Aqui tem uma coisa que a Márcia aponta sempre que é muito importante. Como ele acolhe bem a Sabina, sem julgamento nenhum sobre o fato dela ter dado a chonga antes, tá? Não há problema nenhum que a senhora já fez sexo. Importante. Você é inteligente? Você quer ler? Quer fazer um artigo? Ele vai aproveitando o que tem de bom. Quer dizer, nesse ponto ele vai dando um direcionamento que é libido de objeto, né? A produtividade, né? No máximo que Freud vai na contra-transferência é ver se a pessoa vai descobrindo o caminho dela. É o melhor caminho que tem. Eu não dou o caminho, você vai lá procurar o seu caminho. E vem aqui e me fala se está indo bem. Exatamente, muito bom. Então, acredito que um artigo sobre a contra-transferência vai... só que não vão publicar não, porque vai dar um problema, né? Se o senhor sente realmente qualquer ressentimento, ou ressentido aqui, né? Contra mim, não há necessidade de usar a senhora C como veículo para tornar esse ressentimento público. Se ela lhe pedir para informar-me sobre a sua conversa com ela, peço-lhe não deixá-la influenciá-lo ou intimidá-lo. Porque o paciente que é de um pode falar coisas do outro, né? Espere apenas a minha próxima ação má e explique-se diretamente comigo. Jung, né? Ou seja, passar recadinho não vai funcionar. Minha última disputa dessa espécie foi com o Ferenc, que me achou frio, porque aqui ele está falando que ele já está atendendo a Elma Palos, né? O Ferenc mandou a paciente dele, que é filha de outra paciente, ele já levava a mãe para a cama, aí depois começou a levar a filha para a cama. Aí ele mandou a filha tratar-se com o Freud. O cara é tão confuso que além de fazer sexo com a mãe, depois pegou a filha e ainda falou assim, será que ela me ama mesmo ou é algum... O Ferenc parece meio pirado, né? Aí ele mandou essa moça fazer tratamento com o Freud. Por isso que ele vai dizer aqui, né, numa outra carta, então, né, porque no livro do Ferenc tem uma que ele fala com Jung, né? Minha última disputa dessa espécie foi com o Ferenc, que me achou frio e reservado e se queixou amargamente da minha falta de afeição, mas depois admitiu plenamente que estava errado e que a minha conduta havia sido sensata. Qual é a conduta sensata do Freud? Ele mostrou a Elma que o médico Ferenc era um médico. Se ela quisesse namorar com ele, não é proibido não, mas ia ser marido e não mais médico, né? Há uma confusão na cabeça da mulher, muitas vezes, quer namorar com o chefe. O Ferenc, ele queria que o Freud fosse antiético, né? Porque mandando uma paciente para ver se ela era apaixonada por ele, né? Quer dizer, o Freud ia quebrar essa confiança, né? Não, Márcia, mas o Freud, o Ferenc até que foi ético, assim, porque ele fez assim, o Freud, o que ela sente por mim é amor ou é só uma admiração devido à minha profissão? O Ferenc é tão pirado que ele não sabe discernir entre o amor e a admiração.
Mas assim, o Freud falaria isso de uma paciente para ele, né? Eu Não, acho não, que claro seria. que não. Claro que não, porque o Freud tem um discernimento. Por isso que tem um artigo da contra-transferência. É claro que não poderíamos publicar, teríamos que fazer circular só entre nós, porque ali tem um segredo da psicanálise. É E isso. você continua iludindo o paciente para ele manter-se interessado em vir falar com você, mas você não quer nada com ele. Tá? Mantém ele iludido assim. Freud, eu descobri um artigo aqui, deixa eu dar uma olhada. É interessante. Aí o cara continua pesquisando. Não tem interesse nenhum no paciente. É só que ele continue trabalhando, descubra o caminho dele e pronto, né? Até ele descobrir que não precisa mais falar nada pro Freud. E deve ser assim, né, Adelmo? É, E assim deve acontecer, né? devia ser assim. É igual os filhos da gente, né? Você cria o filho pro mundo, ele vai embora, não vai ficar lá Exato. cuidando. É mais ou Precisa se menos isso. desenvolver. É. Que vão virar então agora para 1900 e finalmente para janeiro de 1912, tá? Entrou no ano seguinte, que é o derradeiro ano, né? Termina aqui. Caro Freud, em primeiro lugar, de todo o coração, votos de feliz ano novo ao Senhor e aos seus. Que o novo ano acrescente muitas folhas à coroa de louros de sua imperecível fama. O Jung vem puxando bem o saco, porque tinha 3 cartas que não, né? Esperei longo tempo que Frau C informasse o senhor, conforme o combinado, sobre essa embaraçosa situação. Situação que vem pesando na minha mente. Não sei o que ela lhe contou. Tá vendo? Ela foi resmungar com o Freud, né? Tipo a Sabine Spiorain. Na verdade, o Ferenc e o Jung não sabiam ser psicanalista. É simples falar isso, tá? Porque as pacientes iam procurar o inventor da psicanálise e o Freud tinha mais ou menos a noção, né? Eu não sei o que ela falou com você, Freud. Eis o que aconteceu. Ela perguntou-me sobre a irmã e veio ver-me. Colocou então a questão crucial, pressentindo uma armadilha. Jung falando isso, hein? Fui o quanto possível evasivo. Não deve ter sido, né? Ele mente pra caramba, esse Jung. Parecia-me que ela não estava em boas condições para voltar a Viena, lá onde mora o Freud. Para lhe tornar as coisas mais fáceis, disse-lhe o quanto me era penoso encontrar-me envolvido no problema. O quanto me era penoso deve ser pura mentira, né? O quanto eu estava gostando de pegar aquela mulher. Disse que ela havia me dado a impressão de que esperava algum sinal de encorajamento do Senhor e que isso parecia como que um sacrifício pessoal da sua parte. Disse-lhe também que não pretendia que a minha opinião fosse correta. Tudo isso que ele fala é suspeito, tá? O Jung, né, disse a ela que não era correto, uma vez que não sabia o que estava acontecendo. Tanto quanto podia compreender, eu disse, né, tudo o que ela desejava era um pouco de simpatia que o senhor, por muito boas razões, que ninguém conhece melhor do que o senhor mesmo, podia ter recusado. Tal simpatia facilitaria as coisas no momento, mas se iria levar a bom resultado, ao final, parecia-me duvidoso. Para dizer o mínimo. Eu próprio era incapaz, quase sempre, apesar de mim mesmo, ao grimoire, de manter-me à distância. Tá vendo? Aqui ele entrega o ouro. Tá? Não conseguia me manter à distância. Eu passava a mão na bunda dela, eu falo logo assim, né? Não conseguia manter-me à distância, porque às vezes não conseguia sonegar a minha simpatia. É mole? Aqui, Rafael, você é médico, né? Você não sonegou a sua simpatia à doente. Não conseguia sonegar a minha simpatia. Amei aquela doente. E já que esta de qualquer modo existia, eu prazerosamente a oferecia ao paciente. Olha o Jung sempre. Márcia, pode ser mais claro que isso? Dizendo a mim mesmo, como ser humano, o paciente tinha direito à estima e consideração pessoal que o médico julgasse adequado conceder-lhe. Está vendo? Disse-lhe também que isso era o que a mim me parecia. Poderia estar enganado, já que a minha experiência não podia, de modo algum, ser comparada à sua, Freud. Aqui ele tira a bunda dele e fala assim, o Freud sabe discernir, né? Posteriormente, fiquei bastante aborrecido por ter me permitido ser arrastado a essa situação. Sinceramente, tá? Você tem uma confissão mais clara que essa, tá vendo, Davi? O Jung
Ele pegava e informava ainda, né? Tá vendo? Tá E acompanhando, Lucas? tirava o corpo Hein? fora depois. Ainda tirava o corpo fora depois. É. É muito sem vergonha, né? Eu me permiti ser arrastado por essa discussão. Teria evitado se mantivesse distante. Minha compaixão pela sua condição desditosa me persuadido a dar-lhe um pouco de ajuda. Vem cá, dona Frauce, que eu vou dar uma ajudinha. Mesmo com o risco de mandá-la embora com a pulga atrás da orelha. Confortei-me com o pensamento de que, uma vez com o Senhor, ela em breve estaria novamente no caminho certo. O Freud botava no caminho certo, né? Aquele Jung só quer te levar para a cama, minha senhora. Minha preocupação principal era agir corretamente e fazê-la voltar a Viena, o que de fato foi feito. Espero apenas que o fim justifique os meios. Olha o que ele fala aqui, Márcio. Eu ouvi isso. Ô, dona Frauce, aqui é o seguinte, eu gosto de levar para a cama. Agora, se a senhora quer se tratar, volta lá para o Freud, que é melhor, viu? Espero que os fins justifiquem os meios. Quer dizer, ela saiu correndo do Jung, né? Aqui é a mesma coisa da holandesa, né? Do João de Deus. Naturalmente, gostaria de ficar com o ensaio da esposa do Dr. X. Aqui começa a entrar a Salomé, tá vendo? A senhora Salomé, conhecida em Weimar, né, no início do ano passado, deseja enviar-me um artigo de sublimação. Se isso chegar a concretizar-se, será um passo no sentido da secularização da psicanálise, né? Sair de uma religião para tornar-se um saber secular, né? Um saber a qualquer um, né? Pronto, aí vai apresentar a Salomé e o Freud vai se apaixonar por ela e era por ele. Aqui essa é a versão da Márcia. O Freud não teve nada com Salomé, assim, a não ser da curiosidade, assim que eu estou descobrindo agora a Lígia. O interesse do Freud na Salomé é igual eu estou tendo na Lígia, assim, como ela é ardilosa e deixa todo o ardil feminino exposto. Se não souber ler a Lígia, vai perder uma compreensão fantástica. A Lígia é o demônio escrevendo, tá? É a Eva, assim, com todo aquele veneno diabólico, a serpente. A Lígia é a serpente escrevendo essas coisas que o Jung fala aqui, mais explícito. Vamos estudar as cartas da Salomé com Freud para a gente ver a opinião dos meninos aí. Apaixonadíssimo. Não, ela escreve como ela escreve no privado, você também para mim. Não tem, assim, as pessoas que vão escrevendo certas coisas da intimidade não quer dizer que tem mais do que as cartas e as tramas, né? Enfim, eu não sei, tá? Mas a Salomé com Freud tem um jogo. A Salomé é o seguinte, Márcia. Ela era tão inteligente e atraente como mulher que ela deixou dois pirados, né? O Nietzsche e o Hilke, né? O que ela fez, Davi? Ela casou com o marido na condição de não ter sexo. Ela fala no filme dela, tem um filme da Salomé rodando aí, ela fala assim, eu arrumei o marido, mas eu não queria ter a prostituição dentro de casa, porque se você é a esposa do marido, ele passa a ter direito. Ela tinha nele um amigo. A vida inteira ela foi... É porque a pessoa gosta, né, da falta, né? A falta que impulsiona. E ela queria deixar ele na falta. Esse homem vai ficar todo mundo. Essa mulher, eu acho que nunca deu a chonga. Então ela só dava para os amigos de fora, assim. Pelo seguinte, o Machado tem um conto assim, a desejada da gente. Todo mundo quer, mas ela não dá para ninguém. A Salomé dava só a inteligência, né? Ela deixava assim a inteligência dela e o resto não é comigo, né? Merece ser lido o livro de cartas da Salomé com o Freud, para você ver como ela é ardilosa no ensino que ela traz da psicanálise. Ela é que sustenta o narcisismo, tá? Nas cartas tem um artigo de 5 páginas comentando o narcisismo de Freud. É um artigo da Salomé no meio das cartas, que ninguém publicou esse artigo fora dessas cartas. É um artigo completo, comentando o narcisismo de Freud. Eu nunca tinha estudado antes, só vim estudar com esse livro. É muito interessante, tá? Como que ela tem um olhar feminino e o Freud aprende com ela, tá? Ela escreveu por Freud até ela morrer em 1933, a vida inteira. Aqui ele fala, tá vendo? O Jung, né? Do Yarbuk,
um passo a ser dado com grande cautela, mas que ampliaria a faixa de leitores e mobilizaria as forças intelectuais da Alemanha, onde a senhora Salomé desfruta de considerável reputação literária por causa de suas relações com Nietzsche, tá? E também com Hilke, né? Gostaria de saber a opinião do senhor. 9 de janeiro. Vamos ler mais uma carta aqui, vai dar 10 horas e termina. Caro Freud, espero que o senhor tenha recebido a minha última carta escrita de São Moritz, aí Jung escreveu a segunda, né, desse ano, né? Tenho sido um correspondente displicente, tenho passado mais alguns dias viajando pela Alemanha um tanto apressadamente, visitando várias galerias de arte, aprimorando a minha educação. Hoje voltei ao trabalho. Blorer escreveu-me dizendo que o senhor quer ler o manuscrito dele. Então, o Bloyer saiu, mas ele continua com interesse na psicologia da psicanálise para usar entre os psiquiatras, né? Ele não é membro mais nada, mas ele tem interesse na parte teórica, né? Seria enviado em breve. Guarde-o até que o novo número vá para a gráfica e remeta-o, então, diretamente ao editor, né, que é o Deutsch. Steck anunciou um artigo sobre o simbolismo religioso nos sonhos. Olha que interessante aqui, ó. Peço-lhe insistentemente que o leia de antemão. Depois me detive mais profundamente no seu linguagem dos sonhos. Descobri que as peculiaridades de Steckel me horrorizam. Me deixam horrorizado. Não tenho intenção de causar-lhe qualquer embaraço diplomático. Aceitará mais prontamente correções do senhor do que de mim. A superficialidade dele em assuntos científicos já provoca suficiente dificuldade. O venerável velho mestre não precisa temer ressentimento da minha parte. Senhor Freud, eu não preciso de ressentimento, particularmente quando tem razão. Não me sinto de modo algum postilado, nem me queixo de falta de afeição como Ferenczi. Nesse aspecto, o senhor teria mais direito de queixar-se de mim. No que diz respeito à contra-transferência, porque Jung e Freud faz contra-transferência diretamente, o tempo todo, né? Jung e Freud, não, Jung e Ferenczi. No que diz respeito à contra-transferência, também é o seguinte, tá? Quanto eu te lembrar, aquilo que é a doença da pessoa é onde ela produz mais. O Ferenczi foi o que mais produziu sobre contra-transferência. O Jung não. Mas o Ferenczi, ele era mais responsável, assim, ele queria aprender por que ele queria abraçar o paciente, levar para a cama, dar dinheiro, salvar a vida da... Quem não quer salvar a vida do outro, tá? A gente quer salvar a vida do outro, né, Davi? Você vê a pessoa se perdendo, você quer ajudar a salvar. Ô, Cristóvão, como é que você faz quando você vê que uma pessoa do bem, que você acha que ela está se perdendo e você quer salvar a vida dela e não pode? Como é que você faz? Nem sei te dizer. Procura conversar. Saber a razão por que a pessoa está levando por esse lado. Pois é. Quer dizer, o Ferenczi, então, ele tinha na contra-transferência um ponto fraco dele, né? O que ele fez? Tornou-se o grande pesquisador da contra-transferência. Ele é o melhor, para quem quer estudar por que você se envolve e depois acaba prisioneiro numa relação, é o Ferenczi. Ele transformou o ponto fraco dele numa teoria, assim como Jung, né? O ponto fraco do Jung, que é o misticismo, quem quiser estudar sobre o misticismo vai estudar o Jung, ele é o melhor nisso. Ninguém duvida disso, não. Os melhores livros sobre astrologia, psicologia humana com relação à mitologia é o Jung, né? Não vai estudar fora do Jung. O Jung é o melhor que tem. Transformou o ponto ruim dele numa teoria, né? E é bom ler o Jung, tá? Tem um livro dele sobre o disco voador que é fantástico, tá? É delicioso ficar lendo. Assim, como é que é uma viagem, maluquice completa, mas assim, como que ele, né? Mas a gente estuda aquilo não para se tornar seguidor, é para você se divertir. É como falou o David antes, você lê sem se tornar doutrinado pelo autor. É isso aí, porque a gente, na questão de mitologia, não tem fim. Né? Eu sou leitor, por exemplo, do Vedas e do Bhagavad Gita, tenho aqui em casa, já pesquiso há alguns anos, né? O sânscrito, né? As culturas sânscritas, védicas, e como é danoso, como é prejudicial para o desenvolvimento tanto humano quanto financeiro e social, essa questão de viajar crendo que aquilo é real. Né? Então, quer dizer, lá o Bhaktivedanta, os Upanishads, isso aí, as pessoas estavam lendo, como se estivessem lendo Jung, né?
Essas teorias muito bem elaboradas, mas baseado no fantástico, baseado no lúdico, que não tem fim, né? Infinitude de folhas numa árvore, mas aquilo não corresponde ao real, né? É como se tivesse todo mundo ficando esquizofrênico, um pouquinho esquizofrênico, porque vai construindo a realidade, a sua própria realidade, baseando-se numa imaginação, num delírio. Então, assim, como você falou, quando a gente entende que, não, estou lendo, estou me divertindo aqui. Estou lendo sobre Krishna, sobre Vishnu, enfim, mas sabendo, Ganesha, o Rei Macaco, mas sabendo que aquilo ali é um arquétipo, como o próprio, né, Jung, é um arquétipo, uma forma de você delirar sobre a realidade, não o contrário. E vamos terminar por aqui. Agora, a Anísia da Silveira, ela utiliza muito isso lá no tratamento psiquiátrico. Ela utiliza flerte intelectual, é isso aí, mantenha o flerte intelectual. O que a Anísia da Silveira faz no filme dela, assim, né? Percebe a loucura do paciente e mantém ele em alguma possibilidade de relação com a realidade através de trabalhar pinturas, delírios, assim, igual Schreber, essas coisas. Aqui no Brasil, tem o filme do Marcelo Veras, A Loucura Entre Nós, quem não viu tem que ver, né? Não sei se o Cristóvão já viu esse filme, tem que ver esse filme, Cristóvão. Aí é o que o Davi agora criticou, quer dizer, o Marcelo Veras, ele pegou uma paciente que ia passar o dia no hospital psiquiátrico para fazer arte lá dentro ela delirava, ela brincava com esses mitos de Jung, né? Falava mandala, esse monte de loucura lá dentro ela se permitia, mas ela tinha noção da realidade e ela morava sozinha no apartamento. Toda vestidinha ela ia embora, fazia supermercado, tinha um gatinho, morava sozinha. Ela sabia cuidar dela mesma, mas quando ela estava lá no manicômio, ela soltava a loucura toda. O Marcelo vai, rapaz, e faz um documentário onde ele publica o documentário dela. Quando ela viu que ela ia passar na tela, ela suicidou-se. Tá? Então, quem é o doido aí, né? Tá vendo? Quer dizer, o cara foi misturar a realidade achando que ela daria conta, né? Ela não queria se ver como... Era um segredo dela que ela ficava dentro do manicômio. Quer dizer, usou a mitologia, o trabalho, mas ao mesmo tempo revelou. Então, se você vai estudar e ler esse material que o David, né, lê como divertimento ou pesquisa, mas não é aplicável à realidade, tá? Você não pode seguir aquilo como uma coisa que você insere no seu cotidiano dentro de casa, né, que é doutrinar os filhos ou pensar a realidade a partir daquelas descrições mitológicas. Foi o que o Marcelo tentou fazer com a mulher e acabou sendo mal, né? O Jung mesmo, né, teve o Otto, né, qual Otto mesmo? Porque tem o Rank e o outro, né, que foi paciente do Jung, que escreveu também. O Otto Gross. Aqui tem um flerte intelectual. Aqui... Até o assistente dele, também. Aqui, para animar aqui os colegas, na próxima semana vai ter um erro violento aqui da parte do Freud, tá? Que é esse suicídio, não se deu só com o Jung, não. Essa passagem aqui eu já tinha lido no livro, assim, mas quando você lê no livro e depois não lembra mais, a gente vai ler aqui a semana que vem, onde começou a aplicar um paciente a experiência. Recentemente, um jovem vienense, Dr. Schroeter, proporcionou a confirmação experimental. Aqui é uma carta do Freud, ó. Lá no dia 18 de fevereiro, a gente vai ler a semana que vem. Recentemente, um jovem vienense, Schroeter, proporcionou a confirmação experimental do nosso simbolismo dos sonhos, mais ou menos contra sua própria vontade, ó, tá? Contra a vontade dele. Sugeriu aos seus pacientes hipnotizados que sonhassem com relações sexuais ou homossexuais e eles o fizeram. Vou estimular você, Davi. Hipnotizado a sonhar você dando a bunda, né? Já pensou? Aí você sonha, né? No sonho você gosta. Tá? Aí você, no sonho você, nossa, como foi bom, meu Deus do céu. Então eu sou gay? Para aí um pouquinho. Aí o cara suicidou-se, ó.
Carl Schroeder, nos sonhos experimentais, Olha, cometeu suicídio no dia... Fala. aproveitando aí que você falou, fora Ah. também se ele olhar para o outro homem e falar assim, achei aquele homem também bonito, corre o risco também. Com 26 anos de idade, ó, em 1913, o cara se matou, tá? Cometeu suicídio. Então, na hora de explorar esses limites, tem que ter muito cuidado, né? Tá? É muita loucura, tá? Estimular o cara a sonhar. Sugeriu aos seus pacientes hipnotizados que sonhassem com relações sexuais ou homossexuais e eles fizeram isso. Você está fazendo um experimento numa região muito perigosa, né? Vai que daqui a pouco o Davi descobre que ele é homossexual porque eu estimulei ele a fazer um sonho. A culpa é do Adelmo. A culpa é tua, já colocou na minha cabeça, mas sugeriu já. Não Já me tá hipnotizou, não. Já estou contaminando o rapaz, tá vendo? Ele fez... Aí pronto. Adelmo, você é culpado de eu ter virado homossexual. Tá vendo? Então, Aceitou o sugestionamento fácil, hein? Puta merda. Aceitei. Já era. Não, mas se for falar sério, eu trabalho muito essa questão do tempo que eu passei estudando lá o budismo e tal. Fiz teologia, né? Essas coisas de mitologia foram muito presentes na minha vida no passado. E essa coisa de sonho, eu sou muito de lembrar, tentar lembrar, eu passo um período do meu dia tentando lembrar do meu sonho. E realmente acaba tendo uma influência, se você deixar, no seu dia a dia, aquelas informações subjetivas ali. O sonho é seu, né? O sonho é seu, da sua cabeça. O sonho é meu, porque também foi produzido por mim. Né? Então, quer dizer, eu acho que pode acontecer um tipo de, não nesse sentido de transferência que o Freud traz, mas pode ser o que a gente influencia a nossa mente, a nossa parte do sonho lúdica, e vice-versa. Mas quando entra um terceiro ali, hipnotizando, jogando uma sugestão, produzindo, aí, quer dizer, fica perigoso, né? É lógico, aí você não sabe, vai escapar do seu controle. Fala, Marcos. Então, Adelmo, só lembrando ali a questão, voltando um pouquinho ali no que você falou lá, que você perguntou para o Cristóvão, tem que lembrar sempre o contexto de que cada coisa foi escrita, né? Quando se fala lá primeiro que não existia maçã no Jardim do Éden, mesmo porque ele estava nos trópicos, né? A maçã só dá em lugar frio, né? Então isso aí é uma invenção posterior, é uma revisão do que foi dito, porque a maçã é bonitinha. A segunda coisa, mais interessante ainda, é que lá se fala, diferentemente do que as pessoas analisam, é falado o seguinte, que ela comeu do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. Né? Se a pessoa lê isso aí, ela já vai ter uma visão totalmente diferenciada disso. Certo? Conhecimento do bem e do mal. Isso, inclusive, pode remeter ao que você tem batido, inclusive no particular, e aí nas últimas referências, aí, inclusive a Lígia e tudo mais, que esse conhecimento pode ser justamente o conhecimento da linguagem, que era uma coisa que, sendo, vamos supor assim, né, o primeiro casal que existia, não deveria haver uma comunicação como a gente conhece ela hoje, né? Então, essa questão de mitologia, toda ela tem que ser analisada sobre esse aspecto, né? Se você pega, por exemplo, se a gente analisa, vamos começar aqui, Brasil, 500 anos, daí você quer analisar o contexto lá dos gregos, do povo grego, da mitologia grega, sob o aspecto da linguagem que nós temos hoje, não dá. Não funciona. Aí você pega lá, que nem o menino, o Davi ali falou, com relação às culturas do Oriente, né? Eles trazem muita coisa pra gente, mas vamos fazer uma suposição aqui, né? Vamos aproveitar o teu disco voador aí do Jung. Quando você pega o disco voador, você imaginou um cidadão daqueles lá 12 mil anos atrás, certo? Na cultura dos Vedas lá, imagine um cidadão daquele olhar para o céu e ver um avião passando. Qual seria a descrição dele? Hoje você sabe que tem condições de você voar com combustível fóssil, se você tem voar com combustível nuclear, ou os mais diversos possíveis, já tem até umas outras coisas que estão acontecendo por aí que são muito interessantes. Mas você imagine uma pessoa que nunca viu aquilo, como que ela vai descrever aquilo?
certo? Então, fenômenos da natureza, tudo que era tratado na antiguidade, você tem que ir lá, viajar naquele tempo, naquele contexto, na linguagem que eles tinham para utilizar e para trazer esse conhecimento para os dias de hoje, certo? Mas nunca analisar sobre esse aspecto. Se você não contextualizar, você está fadado realmente a enlouquecer, porque a coisa é totalmente doida, né? É totalmente fora, né? Mas não tem como você exigir ler uma literatura de 5, 6, 8, 10 mil anos atrás e tentar entender aquilo sob o teu prisma de hoje. Não tem como, né? Você tem que analisar. A pessoa não via. Ela mal sabia a maioria dos povos não sabia que tinha roda, que tinha cavalo, que tinha uma série de coisas. Então, isso é muito importante. O segundo ponto que eu queria levantar aqui, Adelmo, se me permitir mais um pouquinho. Não, pode falar. Até eu perguntei para o pessoal para ver se o doutor Elias estava aí, porque o doutor Elias levantou um ponto muito interessante, e você sabe que eu gosto de pesquisar as coisas, né? E aí eu fui correr para a pesquisa, que é com relação à EMA, né? Aí ele levantou uns pontos interessantes e eu fui lá para a biografia da EMA, artigos publicados, artigos mais antigos, mais recentes, e vi que tem muita coisa. Então, aquela dúvida que eu tinha te colocado uns tempos atrás aí, me parece muito, assim, muito interessante de ser estudada, que inclusive o ocultismo, quem apresentou o ocultismo ao Jung foi ela. Tá. E ela muito mais estudada que ele. Ela vinha de uma família riquíssima, fabricante de relógios e tal, lá, conforme o próprio doutor Elias levantou, e assim, ela era muito estudada, muito, muito, muito estudada. E então, aquelas cartas ali, se você lembrar da semana passada também, aquela questão que ela falou que ela não gostava, quando ela recebia as pessoas em casa, que elas iam todas para o Jung, porque dá a impressão, para o marido dela, no caso, dá a impressão que ela queria dizer assim, eu que escrevo os negócios, eu que corro atrás, que pesquiso, que faço as coisas, e os méritos vão todos para ele. E ela fica muito ofendida com o Freud, porque o Freud está criticando o filho dela, o filho, no caso ali, o artigo, a publicação que ele viria a colocar posteriormente. Me parece que tem muita influência. Depois o instituto que ela criou, uma série de coisas, e ali com a suposta menina ali do Jung, tem um negócio interessante, né, que conta lá na biografia dela, que houve uma outra pessoa que viveu com o Jung dentro da casa, que ela levou para dentro de casa, chamava-se... não sei se Antônia seria a tradução, Toni Wolff, né, uma mulher, no caso, que viveu muitos anos dentro da própria casa com Jung sendo, né, concubina lá dentro, sob os olhos da própria EMA. Então, tem mais coisa nessa história aí do que eu acho que é interessante no futuro se levantar essas coisas, porque pode ser que tudo isso que a gente veja aí não seja tudo do Jung, não. Tem muita coisa dela nessa história inteira aí, sabe? Interessante, tá vendo? São suposições, tá? É baseado no que eu li, que são coisas rápidas, né? Mereceria talvez um estudo, mas pelo que eu vi, assim, ela teria muita capacidade de fazer isso, tanto que ela fundou o instituto dela lá depois e desenvolveu, se tornou psicanalista e queria analisar o Freud, né? Se propôs a analisar o Freud, se você bem lembra nas cartas anteriores, né? Mas é isso aí, é só um porém ou entretanto aí. Não, foi ótimo, observação. Muito bom, obrigado por ter trazido o material. Foi pesquisar e trouxe, né? Fala, Davi. Comentáriozinho rápido. É sobre... Vou parafrasear talvez você aí. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas o que me parece aí, em relação ao adendo que o rapaz fez sobre toda essa questão mitêmica, o que me parece mesmo é que o narcisismo é o responsável por essa confusão. Porque as pessoas, os mestres, os gurus, os pastores, os teólogos, pseudo-teólogos, coisa que eu já fui, estou falando com propriedade, se apropria do que não entende, do que não produziu, não sabe de onde é o oriundo do Bereshit, por exemplo, que é o Gênesis, não sabe como é que foi produzido o livro, aí cria sua própria interpretação e sai vomitando que aquilo é verdade. Porque é narcisista. Aí pega lá o Bhaktivedanta, não entendeu, não sabe de onde é oriundo, e sai dizendo que é guru e sai guiando pessoas, por causa do narcisismo. Aí pega lá o Alcorão, também não entendeu bosta nenhuma do Alcorão, fala que entendeu, e aí a pessoa não entende, não fala árabe, não fala aramaico, não fala hebraico, não fala... tem que acreditar naquele
pseudo-mestre, que na verdade é um narcisista, Também. se colocando por cima como superior e guiando. Então, aí cria essas confusões literárias, pega um livro, uma literatura que não é literal e transforma em literal, porque ele está dizendo que é. Enfim, pega as estruturas literárias e ressignifica o bel prazer. E eu responsabilizo hoje, até depois de já tinha uma ideia, como eu te falei, mas depois de conhecer, comecei a me organizar mais. Não li ainda, estou louco para ler o livro, mas o pouco que eu li, né, lá no grupo, já me orientou, me ajudou a me organizar melhor meus pensamentos sobre o narcisismo, e eu lego ao narcisismo essa confusão. Ao narcisismo estrutural, que cria toda uma anomalia cultural. E dentro dessa linha também, desculpe me interromper, meninas, dentro dessa linha também, trazendo um pouco agora para a nossa realidade, né, século XX, nós tivemos um presidente da República que quem governou foi a primeira-dama. Se tu pegar o que ele fez na USP e o que a esposa dele fez na USP, todas as obras que a esposa dele escreveu, ele botou em prática. E o colega deixou de falar que fazia um canal no YouTube, tinha muitos seguidores, e esses seguidores faziam tudo, até as 4 horas da manhã, pegar curso, porque é a hora do sol, e esse sol vai dar um dia pro cara, né? Eu gostei muito dessa fala, e eu tô trazendo a realidade do Fernando Henrique Cardoso. Se tu pegar tudo que o Fernando Henrique Cardoso fez na linha governamental dele, foi através da Ana Ruth na escola de sociologia da USP. Porque quem realmente, quem estuda ciência política, quem gosta deste trem, vai verificar que foi a dona Ruth que implantou todos os governos, toda a questão governamental dele. Aquelas questões sociais que depois se apropriaram, enfim, daí é para outro pôr do sol. Por isso eu acho muito pertinente o livro sobre o narcisismo, né? O debate sobre o narcisismo estrutural, porque ele vai apontar que não é um assunto superficial, pelo contrário, está presente na política, está presente norteando a política, norteando a religião, norteando a cultura, porque apropria-se de um conteúdo, toma-se para si, mas agora ele automaticamente vai ter que ser ressignificado aquele conteúdo, porque ele vai misturar com o roubador, né, com o ladrão, com aquele que está se apropriando da criação, né? Como Jung pega lá a psicanálise de Freud e coloca lá, mistura com a mitologia e mitomania e cria lá o Frankenstein, né? E assim acontece com os outros materiais literários, né? Eu vou lá, eu me aproprio, agora eu sou dono da literatura de Homero. Eu crio lá, não, agora vai ser o que eu interpretei lá, Helena, eu vou dizer que Helena é o que eu entendi que é, Paris é o que eu entendi que é, Heitor o que eu entendi que é, faço uma ressignificância lá, igual os criadores de como é que fala, meu terra plana aí, né, essas conspirações, né, faço aquela lógica modal, né, cria aquela lógica modal, conecto uma coisa com a outra, aí o leigo vai ler, caramba, olha, ele desvendou Homero, aí cria uma religião a partir disso. Isso aí. O que me ajudou muito ao esclarecimento foi depois de ter estudado Freud, o autor brasileiro Machado de Assis, que é muito racional, assim, muito... Ele discerne o tempo todo quando você vai dar o passo em falso, porque entrou no imaginário, né? Isso é da petalogia, né? Petalogia, né? Ele mostra lá com Rubião, como que Rubião ganha uma fortuna, era professor, e vai sendo devorado pela fortuna pelos interesseiros na relação com ele para tomar dele o dinheiro. Como que ele não sabe ler a linguagem do interesse do outro sobre ele, né? E como que é difícil, então, a questão da linguagem quando se mistura com as ilusões. Nós estamos agora... Eu, da minha parte, achei que já não tinha tanta coisa mais, assim, que surpreendesse tanto, né? Nós fomos ler lá o Avatar do Théophile Gautier, adquiri mais uns 4 livros dele aqui, comecei a ler, fui lendo um por um, rapaz, ele fez aquele Avatar ali, que é uma exuberância, mas os outros são bem fracos. A Lígia não, a Lígia mantém a mesma pegada em todos os contos, ela é impressionante, tá? Eu achei que não fosse achar, assim, algo denso, né, e continuado para ler igual foi no Machado e com o Freud,
Acabamos encontrando na Lígia esses contos dela, onde ela mostra toda a miséria humana no jogo de interesse, e é narcisismo de ponta a ponta. A pessoa confundida com seu próprio desejo de poder, que foi o último conto, né, do saxofone. A moça detona com o namorado dela, que teria uma relação boa com ele se ela ficasse contente com o que ele podia dar, mas a ganância da parte dela de se tornar bem socialmente, que a Lígia coloca assim, a opinião pública, ela vai se orientando para uma aquisição de uma mansão enorme, material riquíssimo, que essa riqueza não deu nenhuma alegria erótica. Ela falou, estou chegando aos 50 anos e o que eu fiz da minha vida, né? Olha que interessante. Então, virou quando a contra, gente né? começa a olhar para... Virou O contra. personagem né, assim, mostrando, né, uma busca, né, fora da realidade, né, ao olhar para trás. É inevitável cometer esse erro, tá? É inevitável. Eu vim com minha esposa muito bem, achei que ia ser uma maravilha, o melhor pai da cidade, e quando acaba o casal, que era um exemplo, caiu tudo. Então, a gente nunca sabe o que o outro lado também guarda como esconderijo, né? Não revela tudo, né? Quais são os interesses que a outra pessoa tem em mim e eu tenho nela, né? Hoje, com a vingança histórica da mulher contra o homem, o relacionamento masculino com casal convencional, homem-mulher, tornou-se né? Tem que haver um cuidado muito grande, né? Para você, na relação de amor, então, não ser surpreendido posteriormente, tá? Preservar um pouco o patrimônio, né, do seu lado, não ter uma confiança 100% no outro, como tinha o Freud aqui no Jung. Não é uma relação que tem a ver com marido e mulher, não. É porque na sociedade doméstica vai ter o marido e a mulher. Mas o Machado mostra que a relação Pílades e Orestes, assim, a dupla inseparável, né? Esses irmãos inseparáveis que a gente costuma ver, Batman e Robin, assim, é uma relação perigosa também, tá? Você supõe confiança total no outro, dá a senha da sua conta para o outro, e quando você vai ver, então você não pode fazer isso nunca, né? Essa confiança cega é bom não ter nunca, tá sempre desconfiado também, né? Não sei se os presentes aqui têm a leitura em Rubem Alves. Não. Mas Rubem Alves ele tem um livro chamado Filosofia da Ciência e Introdução ao Jogo e Suas Regras, se eu me recordo bem o título. E ele fala muito sobre a síndrome do jaleco, né? Aquela coisa que o ser humano tem uma tendência a buscar alguém para confiar. Se escorar, né? E geralmente é quem tem o jaleco nas questões profissionais, quem é o especialista. E talvez essas relações que envolvem emoção ou fé, também aconteça a mesma coisa. Eu acho que abordar os assuntos faz com que nós sejamos melhores fiscais. E às vezes a gente é um fiscal bom para a fé, né? A gente não é qualquer um que enrola a gente na fé, não é qualquer um que enrola a gente na política. Mas e os sentimentos? Quem aprende a ser um bom fiscal das relações não consegue, né? amorosas, né? É mais difícil você entender o narcisismo. Mesmo entendendo, não quer dizer que facilita. O Freud, depois dele quebrar a cara com Jung aqui, o Freud vai lá em 1923, também é assim, né? A gente tem que ser sincero, né? Como é que o Freud, com o Otto Rank, ele ia poder desconfiar de alguma coisa? Como é que a pessoa que está comigo, do meu lado, né? Porque você fica completamente paranoico. Se você ficar desconfiando de tudo, você não anda na rua, você vai ficar assim, igual um doido, olhando para ver se cai uma pedra na cabeça, para ver se um carro vai me atropelar. Você vai andar na rua igual um apavorado, né? Fechando a bolsa assim, né? Síndrome do pânico. Isso é a síndrome do pânico permanente, né? Porque toda hora você está assim, achando que vai vir um estuprador, vai vir um arrombador, então um ladrão. Se você for viver assim, é melhor se matar logo, né? Então, o Freud, depois ele vai cometer o mesmo equívoco com o Jung, lá com o Otto Rank. A gente podia ler o livro... É porque o livro de carta de Freud com Rank só tem na versão inglesa.
Eu tenho ele aqui, tá? Mas esses livros, não sei por que não traduz para português, né? O segredo da psicanálise está nas cartas, porque ali é que mobiliza o social, os artigos públicos dele. A gente viu aqui, né? Eu nunca tinha lido esses artigos de dinâmica e transferência, assim, com esse conhecimento que provém do fato de que os que estavam trabalhando com o Freud não sabiam lidar com a transferência amorosa. Pegamos aqui mais um caso que Jung entrega tudo, né? Foi relatando aqui como que ele se aproximou da mulher, uma distorção. Então a gente fica por aqui hoje. A leitura é densa, né? É muito, assim, muito material. Então, nós estamos mexendo com os inventores da técnica, né? Do que virou depois curso de psicologia. Eu fiquei 5 anos estudando curso de psicologia na universidade. Fui 13 anos seguidos ao analista, achando que eu ia descobrir alguma coisa que depois você descobre que é uma ilusão que estava envolvida aí no meio, mas que pelo menos me obrigou a estudar muito, fazer essa investigação toda para ter a experiência para agora fazer isso, tá? Porque também se você pega um leigo para fazer isso, ele vai fazer mal feito, né? Esse trabalho foi bem feito porque fiquei 15 anos estudando só isso, cara. Que loucura, né? É aquela penetração por trás, assim, bem feita. Você estudou todo o Freud, todo o Jacques Lacan, o Jacques Salamilé, para achar que ali tinha... Aí você vai ver que... Tá vendo? É muito interessante. É duro, viu? Mas depois sai, pelo menos, com conhecimento de causa, a construção disso que sustenta, né? Que é uma coisa que não é tão nova para ninguém, né? Que é sempre o golpe, né? A gente sempre está sujeito ao golpe. Então, vamos ficar... Nos livros de enrabada. Não tem Se como a gente escapar. não enxergar também o erro, né? O errado, aquilo que leu e que acreditou, né? E que hoje você percebe. Como é que você vai perceber, né? A coisa certa? Né? Eu acho que passar pelo erro, né, é importante para distinguir isso para frente, né? Tem aqui um procurador da República, lá de Salvador, que segue no Facebook, ele se poca de rir, porque quando aparece esses textos assim, penetrado por trás, ele adora, porque no direito é o tempo todo isso. No direito isso é o tempo todo. A herança, o filho, a briga, a mulher, marido, o assassino, o criminoso, o ladrão. E o próprio advogado com o juiz, com o paciente, cobra caro demais uma ação, ele morre de rir. Tá? Ele põe lá assim, penetração por trás, é a lei da sociedade. É um termo feio, chulo, mas é o que acontece permanentemente. Você é enganado sem saber. Ele adora isso, é um rapaz da Bahia que, né, traz excelentes comentários. Essa troca, a interlocução é o que enriquece também, né? A troca de experiência não tem outro jeito a não ser através dessa interlocução, né, que traz a experiência e devolve. Aqui hoje foi muito rico, né? Os colegas se manifestaram bastante. Vamos caminhar para o final, né? Se tiver algum comentário. Meu livro, eu quero meu livro. Isso aí. Não abro mão do meu livro. Beleza, você vai receber. Tem que mandar o endereço. Eu não sei o que eu errei naquele endereço, Tô tá, brincando. Davi? Pô, mas sabia que ele chegou aqui no meu portão e foi embora? Eu vou te mandar lá. Beleza. Doido pra terminar psicanalizinhado. Valeu, camarada. Um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, tá, gente? Boa noite, valeu, obrigado. Tá, vou encerrando, Boa né? noite. Boa noite, Cristóvão. Boa noite, Andréia. Boa